Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Bruno Medeiros. Começa agora o Direito para Todos, canal onde nós procuramos trazer informação jurídica de qualidade para acadêmicos, para cidadãos, para advogados e para concurseiros. Então, a pergunta que não quer calar, que eu recebi de duas colegas, duas grandes amigas, é a seguinte: qual é a diferença entre honorários contratuais, honorários sucumbenciais e se são a mesma coisa, se são sinônimos, se não são sinônimos? Então, nesse vídeo, eu vou explicar para você. O honorário contratual, como o próprio nome diz, é o honorário decorrente do contrato. Existe o contrato de honorários advocatícios, onde você celebra o contrato com o seu advogado, no qual você vai pagar um valor de entrada ou não pagar nada de entrada, situação em que o contrato só é de êxito e que ele ganha no processo valores decorrentes de ganho na causa. Esse é o chamado honorário contratual, que geralmente é de 20, 30 ou mais percentuais. O honorário sucumbencial, ele é o honorário decorrente do ganho no processo, ou seja, a parte contrária é condenada a pagar o honorário sucumbencial. Quando isso acontece? Nos juizados especiais em segundo grau e na justiça comum em todas as instâncias. No juizado, cabe apenas para o recorrente perdedor. Quem recorre e perde é condenado a pagar o honorário de sucumbência se não for beneficiário da justiça gratuita, situação em que a cobrança dos honorários de sucumbência será suspensa pelo período de 5 anos. Entendeu? Para ficar mais claro ainda, eu costumo falar muito isso. Se você fosse dar um recibo na prestação de contas para o seu cliente, o honorário contratual, você daria o recibo, emitiria o recibo para o seu cliente, dizendo: recebi de fulano de tal, nome do cliente completo, valor X referente a honorários contratuais. E se você fosse prestar conta para outra parte, você emitiria um recibo dizendo: recebi X reais referente ao pagamento de honorários sucumbenciais de, no caso, a empresa, via de regra um banco ou qualquer outra empresa, ou qualquer outra parte, pode até ser pessoa física também. Então o que acontece? São situações diferentes, não são sinônimos. O equívoco que acontece, que se dá, é decorrente do fato de que, como o pagamento é feito de forma aglutinada, ou seja, no valor total, as pessoas são levadas a acreditar que seja uma coisa só, e não é. O certo deveria ser que, quando alguém pagasse honorários contratuais e sucumbenciais, ele discriminasse X sucumbencial, X contratual, X total, justamente para dizer quanto é que é em valores e para quem. Ou seja, ficaria mais transparente para que todo mundo tivesse acesso à informação específica, clara e precisa. Então, gente, como eu lhe falei, X é o honorário contratual, é o pagamento que se faz ao advogado decorrente do ganho da causa. No caso, ele já retém quando recebe. E o honorário de sucumbência é a parte contrária que paga. Eu costumo brincar dizendo que o honorário de sucumbência, ele é o cocão que a parte que perde paga. É o honorário de sucumbência. O cocão é o honorário de sucumbência. E o honorário contratual é o troféu. Você ganha e parte é seu. Então, quanto à questão dos percentuais, quanto é que tem que se pagar? 20, 30, 40%? Quanto? Normalmente é entre 20% a 30%. Eu costumo pedir 30% nos meus casos de honorário contratual. E honorários sucumbenciais geralmente oscilam entre 10% a 20%. Nunca vi mais do que isso. Situações que, somados, chega a quase 50%
que o advogado recebe. É justo ou injusto? Vamos lá. Um dia desse eu estava visitando o presídio, um cliente, e um policial perguntou de mim: o certo não é 20%? Então, não é o certo. É o mínimo. A tabela da OAB, ela prevê o pagamento de honorários mínimos. O que é o honorário mínimo? Um advogado que está começando, tirou a OAB recentemente, está aprendendo, ganhou uma causa, é razoável que ele seja 20%. Com o passar do tempo, ninguém quer ganhar o mesmo valor. Nem aquele policial ganha o mesmo valor de quando ele entrou na corporação. Ninguém, quando está 5, 10, 15, 20 anos numa empresa, vai querer ganhar o mesmo valor. O advogado também não é diferente. Então, quem quer qualidade tem que pagar por isso. Então, gente, essa é a diferença entre honorários contratuais e honorários de sucumbência. Qualquer dúvida, sugestão, pode deixar no comentário abaixo. Então chama a gente no privado. Valeu, curta, comente e compartilhe. Fui!